Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Amor e Fraternidade e vamos iniciar os nossos trabalhos. Para a gente começar, vamos lá falar da nossa reflexão da noite e de novo, nossa reflexão foi trazida pelo nosso grande mestre, Jesus de Nazaré. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21, pessoal, quem gostar de ler um pouquinho o Evangelho, esse capítulo 6 de Mateus, ele é muito bom, ele tem um monte de coisa interessante. Estudando ele um pouquinho mais para poder falar sobre essa reflexão, eu descobri que o Pai Nosso está lá. O Pai Nosso está em Mateus 6, aí eu não lembro os versículos. É muito interessante, né? Exatamente como nós rezamos aqui nessa casa. Então, está lá, Mateus 6,19. Mas a mensagem dessa noite de Jesus é a seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Não acumuleis. Falou que não é para ter? Falou que é feio ser rico? Falou que todo mundo tem que ser pobre e desgraçado? Então, pessoal, vamos entender o que Jesus nos disse. Não acumuleis outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Do que ele está falando, pessoal? De riquezas materiais exclusivamente. Tudo bem? Mas aí ele continua. Mas acumulai para vós outros tesouros no céu. Tesouros espirituais. Tesouros morais. Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. O que Jesus está falando para a gente? A gente está há anos aqui falando que essa vida material é passageira. Ela é temporária. A nossa real condição estável é aqui na Terra ou é no plano espiritual? No plano espiritual. Isso daqui é uma passagem, pessoal. E olhando com os olhos espirituais, uma passagem muito, mas muito, muito rápida. E todo aquele que calca todo o seu interesse, que acumula tudo que há da matéria em detrimento do espírito, ou seja, cuida muito mais das coisas da terra do que do espírito, vai se surpreender. Por quê? Porque daqui nada se leva. E todas essas riquezas acumuladas, você não vai levar nada, só vai servir para a briga dos filhos depois da herança. E para pagar imposto para o governo. Porque você não vai levar. E aí ele conclui, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aqui vamos falar um pouquinho do lado espiritual. Os espíritos se apegam com o que lhes agrada. Tudo bem? Já aprendemos aqui que o espírito tem livre-arbítrio, faz o que quer, não é? Nem tudo ele deve, mas tudo ele pode, e ele faz. E quando ele calca todo o seu interesse nessas riquezas, nesses tesouros da matéria, e esquece o seu lado espiritual, o que acontece com ele ao desencarnar? Entra em perturbação. Fica preso mentalmente às questões da matéria. Tudo bem? Ah, Paulo, mas eu sei que é um negócio meio difícil de falar. Nós vemos isso em várias sessões de doutrinação de espíritos na desobsessão. Espíritos que deveriam estar bem e não querem sair da casa porque a casa é dele.
mas você já é um espírito. Não, mas a casa é minha, a casa é minha, a casa é minha. Ele entra numa obsessão, num monoideísmo de pensamento e fica preso a essas questões. Tá? Então é disso que Jesus está falando. Onde tiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Deu para entender? Gente, muita cautela. Repito, não está falando que a gente tem que passar fome, ser pobre, que não pode ter carro. Está falando do excesso, de só pensar nisso, de só se apegar às coisas materiais. Tem um americano doido aí que fez o enterro dele dentro do Cadillac dele. Já viram isso? O que vocês acham que vai acontecer com esse espírito? Né? Veja, é muito comum nos trabalhos de desobsessão nós ouvirmos espíritos que não querem sair da casa. Está revoltado? Por que está revoltado? Porque ele foi lá e pintou tudo da minha casa, a casa é minha, não tinha nada que pintar. Fala, mas irmão, você já percebeu? Você já percebeu alguma coisa diferente? Como assim coisa diferente? Você já percebeu que faz tempo que você não toma banho? Oi? Hã? Aliás, irmão, quanto tempo faz que você não come? Não, comer? Quanto tempo? Irmão, você briga com essas pessoas e elas te respondem? Não. Você está começando a entender que tem alguma coisa de diferente? Ô Paulo, mas a maioria das pessoas que desencarnam, né, as almas, como é que é? Os espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra. Então, que somos nós. Somos nós. Imperfeitos. Então, a maioria sofre essa perturbação. A grande maioria supõe que sim, porque nós não somos esclarecidos. Então, no nível de evolução que nós aqui nos encontramos, todos nós aqui vamos passar por perturbação. Essa perturbação pode variar de algumas horas a algumas décadas. Depende de quem? De cada um de nós. Como é que você pensa? Se você realmente ficar acreditando que aquela casa é sua, que você não está morto, que não sei o quê, você pode? Pode. Deve. Mas pode. E fica sofrendo. Vocês estão entendendo? Paulo, esses tesouros podem ser também a benevolência, a caridade, a indulgência, Tudo. ou só o fato moral? Não, qualquer uma dessas condições. Tudo junto. Tudo junto e misturado. Homens de bem. Exato. Nós já vimos aqui em questões anteriores. O que você vai levar daqui? O que você é. Se você é uma pessoa extremamente gananciosa, só pensa nas coisas da terra, etc., é isso que você vai levar. É assim que você vai se apresentar lá no plano espiritual. O espírito não muda, na verdade, né? O espírito evolui. Nós, quando desencarnamos, nós não somos muito diferentes do que nós estamos fazendo aqui. Né? É bem isso. Já falamos isso aqui várias vezes, vou repetir de novo. Eu não sei quem é que coloca na nossa cabeça desde pequenininho que quando a gente morre, a gente ganha um par de asa, vira anjo e vira um ser celeste. Tem uma má notícia para vocês. Não é assim que a coisa funciona. Nós desencarnados não somos muito diferentes do que somos quando encarnados. Nós somos isso que nós somos. Tá? E precisamos ir nos melhorando dia a dia. Tudo bem aí? Quanta coisa para falar de 10 linhas, né? E a gente vai daqui dessa forma, mas quando chega no mundo maior, a gente continua evoluindo. Nunca para. A evolução é lei. Ninguém anda para trás. Só que um andam como Ayrton Senna correndo e outros andam passinho de tartaruga. Né? Que chega e fala assim, nossa, já acabou a vida, né? Todo mundo já chegou lá e falou, mas... Né? Foi mais forte, né? Tá valendo, tá valendo. Tudo bem aí, pessoal? Então vamos voltar lá para o nosso livro dos Espíritos. Estamos lá na parte 4ª, falando das esperanças e consolações, capítulo 2.
das penas e gozos futuros, né? Estamos falando da natureza das penas e gozos futuros. Então, nós já vimos como é que é a passagem dos espíritos felizes, estamos vendo o que é que aflige os espíritos imperfeitos quando chegam do lado de lá, né? Onde que pega? Qual que é o problema para esses espíritos imperfeitos? Esses espíritos perfeitos que a gente está falando somos nós. Nós, cada um de nós. Tudo bem? Vamos lá. Questão 978. Estamos na 978 do Livro dos Espíritos. E aí o Kardec pergunta, né? A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeito, tenha cometido, lembrando que a alma é nós encarnados. Então ele pergunta, ó, as lembranças das faltas que a alma, quando imperfeita, quando a gente estava encarnado, tenha cometido, não lhe prejudica a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Foi uma pergunta que fizeram aqui numa dessas segundas-feiras que a gente estava falando de outra coisa. Falou, não pesa para a alma, né? Lembrar, a gente falou muito disso daqui, né, pessoal? As lembranças. Já dissemos que quando Deus achou por bem colocar sobre nós o manto do esquecimento, confia, velho. Confia porque realmente foi o melhor para nós. Mas nós vemos um monte de grupos de ólogos, ismos, éricos, esotéricos, místicos, que insistem em querer o quê? Fazer regressão e ver vidas passadas. Muito cuidado com isso. É possível a gente fazer... Funciona uma regressão e você vê uma vida passada? Pode funcionar, depende da capacidade do profissional e da capacidade da pessoa que está fazendo isso. Tudo bem? Não é uma questão fácil. Não é qualquer um que tem essa capacidade. Tudo bem? Mas se aquilo está oculto para você, deixa oculto. Não vai lá mexer. Tudo bem? Nós já vamos ver aí o porquê. Então Kardec pergunta se essas lembranças aí para a alma, se não vai ser difícil aí, mesmo depois de se haver purificado. Então a gente melhora um monte de coisa aqui na vida encarnada, chega lá na erraticidade, chega no plano espiritual, desencarnamos, e aí a gente fala o quê? Eu lembro tudo dessa encarnação que eu vivi, mas eu gostaria muito de lembrar as anteriores. Não é isso? Não é a dúvida de todo mundo, a vontade de todo mundo? Eu queria saber umas 4 encarnações para trás. Não vai muito longe, 4. O que os bons amigos, a espiritualidade superior nos falam? Então, né, meu irmão, minha irmã, vamos fazer o seguinte, vamos com calma, vamos primeiro entender essa última encarnação, que já não foi fácil, os seus erros, os seus equívocos. Depois a gente pensa nisso. Tem uma passagem num dos livros de André Luiz, não me recordo qual deles, em que o casal estava se preparando para a reencarnação. Era um casal já de algum tempo lá em nosso lar. E para ambos poderem se preparar na sua reencarnação, foi permitido a eles, que já tinham um certo conhecimento, de vislumbrarem até 6 encarnações para trás. 6. Quantas encarnações será que nós já tivemos? Um sem número de encarnações, não é verdade? Paulo, eu não queria ter lembrança nem dessa das cagadas que eu fiz. Então, Zé, é aí que eu queria chegar, né? Será que a gente tem condições? Nós estamos bem mesmo? Pessoal, muita gente já se espanta quando no momento da morte a vida se passa na sua frente. E isso é uma realidade. Como se fosse um cinema 6D. Não é? Quando desencarna. Quando você morre, você tem a visão de tudo que você fez nessa última vida. Independente.
E independente do que você fez. Se foi bom ou se foi ruim. Sabe aquelas coisas que a gente quer esquecer, que a gente fez? Vai ver. Sabe as coisas boas que a gente fez, aquelas pequenininhas? Vai ver. Fala, Wagner. Quando ele desencarna, Paulo, ele fica ali vendo todo mundo em volta dele ali, ele vai junto depois, todo mundo vai. Lá no enterro, você está falando? Sim, assistimos o nosso enterro, assistimos o nosso velório, temos essa oportunidade toda. Isso tudo depois nos é mostrado. Tudo como aprendizado da última encarnação. Porque a gente vai lá ver o nosso velório, mas você não vai só assistir. Eu vou lá ver o meu velório e eu vou ver o que a Fátima está pensando de mim no meu velório. Quem é que está pronto para isso? Como? Peraí, calma, gente, um por vez. Sempre. Mas quando Sim. morre em acidente que despedaça o corpo, ele vai para o hospital e fica se recuperando. E quando morre dessa forma, não vê o velório. Vê. Porque é o corpo que despedaça, o espírito fica íntegro. Eu entendi. Ele está querendo dizer que se a pessoa está em perturbação, Ah. de repente ela não está em condições de ver, mas nada impede de que em um outro momento, não seja ali uma live, né? Não, Mas vai ela ver. Depois ela consegue ver, olha, como é que aconteceu. Você vai ter lembrança de tudo, sim, vai ver tudo. Tudo direitinho. E vai saber o que cada pessoa ali está pensando no seu velório. Só falar do velório, né? No velório, eu conversando com meu pai, ele não acredita por nada em reencarnação e que nós vamos estar depois. Eu falei, pai, vou te falar uma coisa, você vai estar no seu velório, se você for primeiro, pode ser eu, você vai lembrar muito bem disso. Falei pra ele. Falar, depois, daqui uns 50 anos, a gente conversa sobre isso daí Não lá. precisa me contar. Não tem pressa para falar sobre isso daí, mas... É só pelo pensamento. Como? Só pelo pensamento. Sim. Porque o espírito... Gente, o espírito é tudo mental. Não, ó, tá lá o Nerso chorando na beira do meu caixão. Aí eu chego do lado dele e falo, olha, o Nelson está chorando. Ele fala assim, morreu me devendo R$2.000, desgraça. Eu vou... Sim. Para o espírito, gente, não existe segredo de encarnado. Não existe. Eles tudo observam na nossa tela mental. Tudo bem? Vamos para a resposta da pergunta? Fala, Nelson. O manto do esquecimento, eu achava que a gente recebesse quando a gente encarnasse. Sim. Quer dizer, enquanto eu estou lá, eu vou lembrar de tudo. Nem de tudo. Você vai lembrar do que a sua evolução lhe der condições de lembrar. Se for um cara evoluído, lembra de 5, 10, 30, Quanto 40... maior a evolução, mais ele lembra. E é por causa dessa questão aqui, ó, que nós vamos ver nessa resposta. Essa resposta aqui é que diz tudo. Essa é a próxima, tá? Porque, veja, vamos lá de novo dar aquele exemplinho. Quem é que assistiu o Nosso Lar? Quase ninguém. André Luiz, tá bem, tá sossegadão, saiu do umbral, tá lá em Nosso Lar, trabalhando, felizão, já saiu da perturbação e aí ele recebe permissão para quê? Para ir na sua casa. Ele está... Quando ele chega na casa dele, o que é que ele vê? Que a esposa casou de novo e constituiu outra família. Ele fica enciumado, o que acontece com o André Luiz? E imediatamente ele vai para onde? Para o umbral de novo. Por quê? Porque ele mudou a condição de pensamento dele. Aí quando ele chega lá no umbral, ele fala, opa, o que aconteceu aqui? Tal. Aí ele fala, não, peraí, deixa eu entender isso aqui direito, já estive aqui, isso aqui não é legal. Aí ele entende. Aí ele volta para a casa dele e faz o quê? Cura o novo marido da esposa. Porque a esposa, gente, é da matéria, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, as lembranças das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de haver se purificado? Não. Por quê? Porque resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Então, quando a alma entende que aquilo lá foram provas, que ele passou... Quem aqui fica triste e chateado com a prova que fez na 4ª série de matemática que não sabia tabuada ainda?
Já não passou? Já não vencemos? Continuamos não sabendo muita tabuada, né? Mas pelo menos já passamos por aquilo, não é verdade? É isso, gente. Tudo bem? Questão 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tem de passar para acabar a sua purificação? Toda segunda-feira, quando a gente fala de provas e expiações, a gente fala disso aqui. Todo mundo fala assim, mas não dá para parar de reencarnar? Não dá para ir para Júpiter direto? Mas eu tenho realmente que reencarnar, não posso melhorar lá no plano espiritual? É isso aqui, ó. Não é uma penosa apreensão? As provas que ainda vamos ter que passar? E é essa pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. E a resposta é: para a alma ainda maculada, ainda imperfeita, são. Ou seja, para nós. Tudo bem? Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Aqui é que nós vamos entender por que é que se diz que esse é um mundo de provas e expiações, onde não se vai ter a felicidade perfeita, né? Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso a pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Pessoal, como uma boa notícia da noite, da reencarnação, lembre-se do seguinte: quanto mais difícil for essa encarnação que você passou agora, foi penosa? Foi penosa, hein? Nossa, trabalhei pra caramba, não ganhei pouco dinheiro, passei necessidade, tal. Quando você for reencarnar, essa prova já foi vencida. Você não precisa mais expiar isso. Então, cada nova encarnação aqui na Terra, ela é mais suave, ela é mais fácil. Não concorda? Olha lá o dedinho assim, ó. Sobe mais um degrau, né? Sobe mais um degrau, já não vai ter que passar as aflições que passou, e as novas que você vai passar, você já tem mais Mas preparo. depende do comportamento também, né? Espera só um pouquinho. É isso que eu ia falar, depende muito, né? Porque tem pessoas que não se curvam, que não procuram uma reforma íntima, que não se melhoram, que vivem ainda pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância. Então, se elas não se melhorarem, elas vão ter que voltar, né? Então, estamos falando dos espíritos que venceram as provas. Você não venceu? Pessoal, é o que você falou também. O que a gente sempre dá de exemplo da mãe com o filho? Não vou deixar meu filho passar por nenhum problema, eu vou resolver tudo para o meu filho. O que é que vai acontecer com ele? A vida vai trazer o problema, que o problema tem que ser dele. Ele vai ter que passar por aquilo. Então, se você passa uma encarnação inteira, tinha que passar por provas e expiações, fugiu delas o tempo todo, quando você voltar, elas continuam aí te esperando. Mas aí a responsabilidade não é da pessoa, né? É dela? Ela que não quis Se a enfrentar a mãe- prova. Se a mãe Eu- colocou, né? Não, eu só fiz a comparação, né, de que o espírito que foge das provas, ele está fugindo. Então, gente, é enfrentar as nossas dificuldades de cabeça erguida. Lembra sempre daquela frase que eu sempre falo. A hora que você estiver bem achando que você está sofrendo, no universo de nosso Pai, não existe vítimas nem injustiçados. Fala, Ângela. Esses que não conseguem cumprir a prova, que é para se preocupar, né? Aí vai se preocupar de qualquer jeito. Primeiro porque a evolução dele é pequena. E ele vai voltar. Eu matei 10. Aí eu volto, agora só matei 8. Mas você vai passar todas essas penas, todas essas consequências. Está se melhorando? Está se melhorando. Mas a que passo? Em quanto de sofrimento que ele volta a ter? Pessoal, por que a gente sofre? Quem é o causador do nosso sofrimento?
Nós mesmos. Não, é o outro. Não, é o Zé que é mal criado. Nunca é a gente. Tudo bem? E eu que não tenho sofrimento, como é que faz? Você já não sofreu? Zé, você é um espírito quase puro, Zé. Quase puro, seu espírito. Ó, não, é verdade, sabe, tem hora que eu falo assim, pô, eu sou diferente, né? Tem gente que se preocupa que a casa caiu em pedaços e eu não se preocupo nem que se a casa cair inteira. Então, sabe, eu sou diferente, vamos supor. Ó, o médico deu uma notícia que eu tinha o câncer da próstata, depois no intestino, esparramou, coisa e tal. A turma tudo chorou e eu lá bem contentão. Eu estava preocupado de tomar uma cervejinha, não sei o que. Isso daí, então, eu vejo assim, tipo assim, ó. Aqui, ó. Para aquele que já se elevou, as provas não tem nada que sofrer, não. Então, mas eu já sofri para trás. Tá aí. Depois que eu vi com a doutrina espírita, coisa e tal, assim, eu acredito, eu acho que naquela passagem que eu falei, eu acho que eu senti a força do amor de Jesus por mim. Muito bom. Senti essa força. Então, nada me abala mais. Eu fiquei diferenciado, assim, entendeu? Entendi. As minhas cagadas eu corrijo, tento corrigir, coisa e tal, assim, entendeu? Tento andar dentro da lei na medida do possível, porque tem hora que você estoura também. Uhum. Ainda somos imperfeitos, né, Zé? E outra, tem muita gente que pensa que a gente é trouxa, né, meu? Porque a gente, sabe? Ser bonzinho não é ser bobo, assim, né? Não, tudo bem, você emprestou, não pagou, não, mas tudo bem, não está fazendo diferença, coisa e tal. Porque é o seguinte, ó, não mudou aquele sofrimento, mudou do jeito de eu pensar. Jesus ajuda eu a pensar, agora eu não sofro. Se eu tomar um tropicão, arrancar um e eu falar, ai meu Deus do céu, você entendeu? Eu não xingo de jeito que eu xingava. Já melhorou. Eu com a Marlene hoje, você não pode nem pensar coisa mal, porque você atrai coisa mal. Não é você fazer. É pensar. Eu estou corrigindo meu pensamento, porque as minhas atitudes, eu só fiz mal, cara. Eu só fiz mal com a minha atitude, né? Agora eu não faço mais mal, agora eu preciso corrigir meu pensamento, porque vem cada um, rapaz. Mas tem que fazer muito bem, né, Zé, para consertar, né? Passada. Por isso que eu não quero lembrar nem da vida passada e nem dessa. Porque eu fui um cara maldoso na vida. Entendi. Então eu não quero lembrar nem dessa, na verdade. Ó, de 30 anos para trás eu quero esquecer, cara. Não quero lembrar. Mas eu não esqueço. Você tá com quantos anos? 32, né? Caramba, Zé. Eu vou fazer 70, mas 40 anos de... Eu queria complementar, que nem no caso dele, que ele fala que ele foi mal, né? Mas no caso dele, ele teve um arrependimento e uma vontade de mudar. Então isso já é uma evolução, né? Muito grande. Muito grande, que poucas pessoas que são más conseguem chegar nesse nível de evolução, eu acho, que ele teve. Sim. Agora, e uma pessoa que vive, nasce numa família normal assim, um relacionamento saudável e tudo mais, sempre com amor e vem vivendo, né, tudo isso na sua existência, essa pessoa que não tem tanto sofrimento, nem faz mal para ninguém, faz só coisa boa, não sei o que, ela já está numa evolução mais avançada, é um espírito que encarnou aqui, que vive poucas coisas difíceis. Tem menos débito, tem menos expiações para passar. Então, ela não tem mais, então ela já conseguiu melhorar tudo na vida dela. Ela tem bons pensamentos. Como dizia minha mãe, tem gente que parece que veio o mundo a passeio, né? Que veio a passeio. Veio a passeio. Sim, veio para corrigir pequenos detalhes. É um espírito mais evoluído que veio provavelmente para ajudar outras pessoas Não, a passarem por aí. pode ser que sim, ou pode ser que não.
Pode ser que a prova dela seja, o que a gente aprendeu aqui? Quem podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Então ela pode ter vindo numa condição muito estável para ajudar os outros. Só que ela chega e fala assim, não, mas eu estou muito bem, isso não é problema meu. No final de tudo, o que é que vale? O que é que vai dentro do coração da pessoa. Né? Mas, via de regra, normalmente, a pessoa veio, não tem grandes aflições, não tem grandes penas, está numa condição melhor. Mas se aqui está por algum motivo. Gente, ninguém está lá passeando no céu e fala assim, não tem nada para fazer hoje, final de semana eu vou reencarnar. Né? Estou com saudade de ficar lá na terra, tal, comer uma feijoada, aqui em cima não tem, vou reencarnar. Não, tudo tem uma utilidade. Pode ser um espírito missionário, uma alma já evoluída que veio dentro de uma família para dar um equilíbrio. Pode. Paulo, mas, né, falando também da regressão, de certa forma a regressão não pode vir para você ver o que aconteceu em outras vidas, no sentido assim de, eu errei muito, fiz errado, e olhar para isso para não repetir e fazer melhor. Você está pronta para ver isso? Se você... eu já citei esse exemplo. Eu conheço um caso baseado em fatos reais, pessoal. Mas se for uma pessoa que consegue discernir... Quem é que vai dizer isso para ela? Qual é a certeza disso que está sendo dito? Vou de novo no conselho. Tem um cara chamado Deus, ele criou um tal de universo, todas as leis da física, da matemática, os espíritos, a gravitação universal, e ele falou assim, melhor não lembrar. Vai na dica dele, gente. Vai na dica dele. Porque nós não temos muito... Se você tivesse que lembrar, você vai lembrar num sonho, você vai ter aquele conhecimento. Hoje nós temos crianças que nascem lembrando, crianças que sabem de suas reencarnações anteriores. E veja, de todas as crianças estudadas que vieram com a sua última encarnação muito forte, todas elas, com 10, 12 anos de idade, então deve ter algum significado muito interessante aí. Eu estou falando pela doutrina, e aí eu vou falar como Paulo. Eu prefiro seguir o que Deus determinou. Eu não sei, Marília, qual seria a minha real... Porque uma coisa, gente, eu falo assim, nossa, você foi uma fazendeira milionária no café. Você fala, que legal. Outra coisa é você lembrar, efetivamente, que você foi uma milionária do café, que você sacrificava escravo, que você espancava... Aí a coisa muda de figura. Foi estuprador de criança? Foi estuprador de criança, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, pessoal. Sempre falo. Todo mundo que lembra de vida passada foi Cleópatra, Napoleão. Já viram? Eu conheço umas 10 que é Cleópatra. Ninguém foi capitão do mato, ninguém foi o Hitler, ninguém foi auxiliar do Hitler, né? Então, fala. Capitão do mato, gente. Fala, o que você ia falar, Marília? Voltando Da regressão. O que eu penso, aí também sou eu. A questão profissional até, né? Mas da questão de... Eu acredito que quem procura saber sobre vidas passadas é quem tem uma... Curiosidade. Ou, não sei, acho que Precisa tem... diferenciar curiosidade com a busca de explicação de algum sentimento. Sim, e assim, Uma o que eu resposta, né? sinto é que seria mais, não só de curiosidade, seria mais para investigar justamente para entender como melhorar. Então, eu acredito que quem faça, né, quem busque, sejam pessoas que talvez saibam discernir do que aconteceu, que já foi, que eu, por mais que, né, que nem você citou esse caso da esposa e do marido, né, enfim,
Mas acredito que são pessoas que já têm um conhecimento um pouco maior sobre a espiritualidade, de tentar olhar para isso como uma busca de melhoria mesmo. Tá. Não no sentido de curiosidade. Tudo bem, eu vou parodiar um trecho do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec vira para os espíritos superiores e fala assim, mas essa pessoa que faz não sei o que lá, e aí o Espírito de Verdade fala assim, o que sabes tu sobre essa pessoa? Então, muita cautela, porque há inclusive uma responsabilidade espiritual de quem faz isso. Porque a gente quer, Né? eu entendo o que você quer dizer, a gente quer acreditar na boa intenção da pessoa, Sim. está buscando uma forma de melhorar. Mas eu acho que nós somos muito imperfeitos, Marcos. Eu acho que na prática. Eu vou no chefe. O chefe até hoje nunca errou comigo, nunca errou com ninguém, então eu vou na dele. Agora, pode? Podemos tudo, pessoal. Podemos. Acha que é um caminho bom? Vá nele. Mas causa e consequência. Lembre-se sempre disso. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. E outra, né? Sempre falo, qual é a realidade desse trabalho? Né? Porque a gente está mexendo numa psique muito profunda. De cara a pessoa tem que acreditar em reencarnação. E se ela não acredita? Né? Esse manto do esquecimento, quando nós saímos do mundo espiritual e aqui entramos, nós esquecemos de tudo. Para quê? Exatamente para... É como ir fazer a prova sem o livro do professor, sem cola. Então nós esquecemos de uma vida espiritual. Por quê? Porque a pessoa vai ter que entender isso. Acreditar em reencarnação, gente, é difícil. Implica num monte de coisa. Eu pergunto em toda palestra que eu vou, palestra em casa espírita, quem aqui acredita em reencarnação? Não todo mundo. Tem religiões que condenam a reencarnação. Sim. Né? Os filhos também evangélicos, eles acham totalmente errado. Um dia todo mundo vai descobrir. Sim, eu falo. Eu não sei, eu tenho um monte de prova aqui nos trabalhos que a gente Você faz. sabe por que eu passei a acreditar em reencarnação? Por que, Zé? Por causa que tem uma... porque se eu não acreditar nisso daí, eu vou falar assim, Jesus é o maior mentiroso que tem. Porque ele falou assim, se você não nascer da água e não nascer do espírito, o doutor da lei, ele falou. Exatamente, por Nicodemos, doutor da lei. Se você não nascer da água e não nascer do espírito, você não terá vida eterna. Um cara que seguia as leis de Deus. Uhum. Entrar no meu reino tem que renascer. Tem que renascer. Tem que nascer da água e do espírito. Nascer da água é você renascer. Você acreditar em Jesus e você ter uma nova vida. Vamos nascer do Espírito e simbolicamente também, verdadeiramente, você nasce da água. Você não nasce da barriga de sua mãe que é cheia d'água? Então, e o espermatozoide é o quê? Água. O óvulo é o quê? Água. O corpo humano é o quê? Água. O útero da mãe tem o quê? Água. É isso que Jesus fala para o Nicodemos. Ó, vamos lá. Vamos lá. Se a gente não acreditar... Ó, Deus é amor infinito? É amor infinito. Deus é justiça soberana, sem dúvida, acima de tudo. Se a gente não acreditar em reencarnação, em causas de outras vidas, me explica por que é que uma criança nasce no ventre da mãe com um tumor. Deus estava lá fazendo nada e falou assim, vamos sacanear uma criancinha? É isso? Ele brincou com o pai e com a mãe? Não, vamos judiar desse pai e dessa mãe? Porque eu não estou sem muita coisa, tem pouca nuvem aqui, não tem muito anjinho. Então, quando a gente estuda a reencarnação, quando a gente vê lei de causa e consequência, quando vemos a progressão e a evolução do espírito, isso tudo começa a fazer mais sentido. Senão as coisas, pessoal, não vão fazer sentido.
Metade dos problemas desse mundo é a não crença numa reencarnação ou numa vida espiritual. Já fizemos esse exercício aqui. Imagina de novo, a partir de agora, que a partir de agora a gente vai ter a mais absolutamente certeza de que morreu, acabou. O que vocês vão fazer nos próximos 10 minutos aqui? Pensa sério, fala para mim. Vocês vão ficar aqui ouvindo palestra espírita? Vocês vão para casa cuidar de filho, de parente? Vocês vão viver a vida, como se diz aí, só se vive uma vez. E é isso que está matando a juventude. É isso que está levando as pessoas ao suicídio e à depressão. Porque as coisas perdem o sentido, as coisas perdem razão de ser. Se a gente só vive, cresce, come, casa, morre e acabou, para quê? Não é? E olha, todas as religiões antigas defendem a reencarnação. Eu não gosto de entrar muito nesse aspecto, porque a gente já falou, porque temos aí hoje internet. Mas já dissemos sobre isso. A própria Igreja Católica era reencarnacionista. Mudou de 533 para cá. Houve uma ordem dos 3 papas dizendo o seguinte: a partir de agora acabou, não tem mais reencarnação não, porque se tiver reencarnação, a imperatriz que era prostituta e mandou matar 500 colegas, está ferrada. E ela convenceu o marido, que era imperador, a falar para os 3 papas publicar isso aí. Está na história, gente. 533 encíclica. Né? O grande pilar da Igreja Católica, Orígenes. Orígenes era um grande defensor da reencarnação. Ele foi decretado blasfemo. Ele foi riscado do mapa nessa época. Né? Jesus falou. Jesus fala. Os caras falam, mas Jesus, João Batista, você é quem? Você era Elias? Você era o profeta que veio? Ele fala assim, não. Elias, que era o antigo profeta, já veio e todo mundo entendeu que era João Batista. Está na Bíblia. E as pessoas fazem questão de não ver. Porque se a gente acreditar em reencarnação, em provas e expiações, muita coisa, gente, cai por terra. Não dá mais para comprar indulgência. Sabe o que é comprar indulgência? Não sabe? Na época da Inquisição, quem era rico chegava lá nos padres e eu fiz um monte de pecado, mas está aqui, eu estou comprando a minha indulgência. Então a partir de agora você vai para o céu. E isso se institucionalizou na nossa sociedade. Né? Hoje a gente crê que a gente faz mal para todo mundo a vida inteira, judia de todo mundo, engana todo mundo, e aí no último segundo fala assim, sabe o que eu queria falar? Me arrependo de tudo, está perdoado e vai para o céu. Vocês acham isso justo? Não, é evangélico, é que eu falo meus filhos, mas nisso. Não faz o menor sentido. Então, para que eu vou ser bom a vida inteira? Essa compra e venda foi tão naturalizada que às vezes a pessoa passa por alguma situação e fala, estou pagando meus pecados. Né? Estou pagando, virou até essa expressão, estou pagando pelos meus pecados. Né? Então, gente, nada disso faz sentido. Por isso que a gente fala que a fé espírita, a doutrina espírita, é uma fé raciocinada. Ela é pensada. As coisas aqui têm que fazer sentido. Publiquei ainda hoje aí, anda de passo a passo com a ciência. Não há nada na doutrina espírita que vá contra a ciência e nada da ciência que vá contra a doutrina espírita. Aqui não existe, não sei, só sei que é assim. Não existe isso aqui. Tudo aqui tem razão de ser. Está ligado às leis da física, às leis morais, às leis da matemática, à própria manifestação do espírito. Tudo, gente. Então, é isso. Agora, não é todo mundo que está pronto para ouvir isso. Dá medo. Vocês estarem aqui sentados ouvindo que a culpa da infelicidade de vocês e de vocês mesmos não é duro? Não é mais fácil acreditar que a culpa é do azar, a culpa é do mal olhado, a culpa é da macumba? Nada disso existe, pessoal.
O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Só que não podemos criticar a religião também, temos que respeitar, né? Cada um acredita no que quiser. Agora, também não pode falar que a única que funciona é a deles, né? Aí também não, né? Eu já trabalho com pessoas assim que falam assim, não, você não é batizado, não tem salvação, você vai para o inferno. Mas se eu for bom, não tem salvação. Você não foi, mas eu fui batizado na igreja católica. Não, não é esse batismo, não, é o nosso lá. Aí não, né? Nós temos tempo, nós já falamos sobre isso daí, né? Quando o espírito evolui, pessoal, ele jamais regride. É uma fantasia, é uma história moral. Vocês imaginem de um espírito da qualidade de Jesus, um espírito crístico, puro, como era Lúcifer, segundo a história, de repente ele resolveu ficar com inveja e ciúme dos seres humanos e começou a brigar com Deus. Não faz o menor sentido. A espiritualidade, pessoal, não é humana como nós. Deus não é humano como nós, não tem essas reações que nós temos, né? A gente fala aqui na casa espírita, todo mundo arrepia. Não existe o demônio. E você fica falando assim, você vai ver. Não existe. Existem seres maldosos, imperfeitos, que amanhã serão os nossos irmãos, porque todo mundo evolui. Não existe um ser criado por Deus para a maldade eterna. Senão Deus não seria amor infinito. Senão quem criou o diabo? Deus, de novo. Não, tá muito bom para Fernanda. Tá muito fácil a vida dela, da Marília. Vamos botar um ser demoníaco aqui? Ô Paulo, mas é isso que Né? eu falei para ele, né? Eu falei assim, ó, quem que é o diabo? É uma pessoa que não obedece a Deus. Eu falei assim, então tchau, obrigado. Aí, ó, você sabe que eu não obedeço a Deus, mas eu obedeço. Eu falei assim, tudinho. Eu falei assim, rapaz, tá de parabéns. Nem vou conversar com você porque eu sou inferior. Já de cara já está praticando 2 pecados. Está mentindo, porque é o pecado do orgulho, só a religião dele salva. E já está mentindo porque ele não segue tudo que Deus falou. Porque o pai falou que a casa de meu pai tem muitas moradas e que todos os caminhos levam ao pai. Mas se moradas é a religião, então, cada um na sua. Sim, em todos os sentidos. Paulo, e nenhuma ovelha vai ficar para trás. Quer dizer, Nenhuma ovelha. Ovelha de que raça? De que cor? De que tamanho? Jesus falou, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Já falei, vou repetir aqui para a gente fechar a noite. Se fosse possível resumir o evangelho todo do Cristo, toda a boa nova dele, tudo que está nos evangelhos visa curar as 2 maiores chagas deste mundo, que são o orgulho e o egoísmo. O dia que cada um de nós conseguir varrer de si próprio o orgulho, qualquer que seja, em qualquer nível, e o egoísmo, tudo melhora no mundo. E essas pessoas caem no orgulho e no egoísmo, quando acham que só eles salvam, só eles curam, só eles, né? Então, Paulo, mas acontece. Eu desejo para eles o que eu desejo para mim. Eu me sinto bem, me sinto na paz. Exato. Tal. Eu desejo para eles também. Exato. Agora, eu acredito que eu não esteja errado pensando assim. Aí, ó, você busca felicidade, aí, tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, a sua curiosidade tá aqui, ó. Tá cansado de sofrer? Tá cansado de sofrer? Como diz a moçada, tá cansado de dar ruim? Tem um manual para parar de dar ruim. Qual que é o manual? Tá aqui, ó. Só seguir o manual. Aí para de dar ruim. Para de dar problema. Tudo bem? Gente, vamos encerrar, que nós já estamos com o nosso tempo vencido? Então tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos por mais essa noite de trabalho, agradecer a espiritualidade que conosco atuou essa noite, que cuidou de cada um de nós, e desejar a todos que nós fiquemos na paz do Cristo. Graças a Deus.